Olá, turma, tudo bem com todos? Estamos iniciando aqui então mais uma videoaula, esta agora referente à seção 2.3 do nosso livro didático, disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Para manter as tradições, como eu sempre digo, esse aqui é o sumário do nosso livro didático, então a gente fecha com a seção 2.3. Planejando a negociação, a unidade 2, cujo título é a negociadora, a ética e o planejamento na negociação, certo? Muito bem, então, planejando a negociação, na verdade, a gente já viu bastante sobre planejamento dentro da negociação. O que a gente vai ver agora é também um pouco mais profundamente, né, a questão do planejamento, alguns outros itens, algumas outras técnicas. Então, vamos lá, eu vou apresentar os slides. Esse é o título, então, da nossa sessão, da nossa videoaula. E aqui, para começar, uma tirinha. Eu não sei vocês, mas eu sou fã de tirinhas. Eu acho que é sempre uma ideia muito boa, muito direta, muito objetiva, com poucos traços, com poucas palavras. E aqui a gente tem o título Como iniciar uma negociação diplomática. Arrume um local, crie um bom motivo, negocie seus termos. Bom, se essa é uma negociação diplomática com esse fundo aqui, imagine o que não é, né? Então, de acordo com o dicionário Aurélio, planejamento significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar. Acho que eu gosto muito dessa palavra, turma. Planejamento a gente fala toda a aula, vocês sabem da importância do planejamento. Associar otimização ao planejamento é sempre uma excelente ideia. Otimizar o alcance de um determinado objetivo. Então, a gente planeja justamente para fazer melhor, mais rápido, de forma mais eficiente, mais eficaz, enfim. Por isso, a gente precisa planejar. E uma das principais técnicas de planejamento é o ciclo PDCA, certo? Então, a gente tem aqui tudo começando com o P de Plan, então, ciclo PDCA, ele vem do inglês Plan, Do, Check, Action. O que é o planejar? Definição de meta, análise do problema, análise das causas, elaboração dos planos de ação. Muito bem, então quando a gente vai iniciar um tipo de planejamento, e aqui a gente está falando de planejamento, né, dentro das negociações, a gente vai fazer tudo isso, né? Definição de meta, vai verificar qual é o problema, quais são as questões, o que está causando isso, e elaborar os planos B, plano C, elaborar tudo que a gente pode fazer. Depois a gente tem o do, que nada mais é do que fazer. Opa, passei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Na verdade, o fazer, ele tem a ver com treinamento, com execução dos planos de ação. Então, depois que a gente planeja, a gente vai agir, a gente vai executar. E sempre depois de executar, a gente precisa fazer o check, que é a verificação. A gente precisa certificar os resultados. Será que deu certo? O que funcionou? O que não funcionou? O que a gente pode repetir que vai dar certo novamente? O que a gente precisa corrigir, olhar com muita atenção, porque realmente não valeu a pena. E aí, quando a gente faz essa verificação, a gente vai agir em cima desse feedback que a gente teve. A gente vai padronizar os resultados positivos, a gente vai tratar dos desvios e a gente vai retroalimentar o sistema. Então, a gente tem o ciclo PDCA, né, que ele vai nesse formato do planejamento, do fazer, da verificação e da ação, a gente vai sempre em todas as negociações fazendo esse ciclo. É uma técnica do mundo administrativo que a gente pode sempre usar para que a gente sempre esteja melhor, negociando melhor e, consequentemente, atingindo os nossos objetivos. Bom, se na fase da preparação e planejamento você descobre que a outra empresa costuma levar especialistas para a reunião de negociação, o que você faz? Tu estuda ainda mais sobre o tema da negociação ou também convida especialistas para estar de igual para igual com a outra parte? Muito bem, obviamente existem negociações e negociações. Sempre o fato de estudar é essencial. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento sobre o cenário, sobre os interlocutores, qual empresa a gente está negociando, qual é a características das pessoas com quem a gente negocia, melhor. Mas às vezes isso não é suficiente. Em algumas negociações talvez seja importante a gente ter o peso
de um especialista, alguém que seja diretamente ligado a uma área que a gente está negociando, a um item do contrato que a gente também está negociando. Enfim, a gente precisa analisar com cuidado essas situações, se vale a pena ou não e se é preciso ou não a gente ter um especialista do nosso lado. Muito bem, cenários de uma negociação. Segundo Wanderley, 3 cenários devem ser considerados. O primeiro é aquele onde ocorre a negociação. Então, é o local, é o contexto. O segundo é constituído por todos os personagens e fatores organizacionais que de alguma forma influenciam os atores do primeiro cenário, certo? Então, a gente precisa saber quem são as pessoas, né? A gente precisa ter essa ideia de quem vai negociar, quem de fato vai ter o poder de argumentação de fala. Terceiro, pelos fatores externos à organização, que podem ser de natureza econômica, financeira, jurídica, social e também ecológica. Muito bem, a gente precisa entender, a gente está negociando dentro de qual país, a gente está negociando dentro de qual cenário, de qual situação econômica. E, para fechar, em caso de negociações internacionais, cada vez mais isso acontece, a gente tem um mundo cada vez mais conectado e os negócios acontecem de forma internacional, né? A gente tem diversas empresas fazendo negócios em todos os cantos do mundo. A cultura do país ou região também deve ser considerada e bastante considerada para que a gente possa planejar a nossa negociação, como a gente vai conduzir a negociação da melhor forma possível. Suponha que você está procurando um carro para comprar e encontra um modelo que deseja anunciado por 25 mil. Você examina o carro, do qual prontamente gosta, oferece 20 mil ao vendedor, que aceita de imediato, sem contestar. Como você se sente diante disso? Muito bem, você naturalmente sentirá que realmente poderia ter comprado o carro por muito menos se sua oferta inicial fosse inferior. Certo, turma? Então essa sensação é também chamada de síndrome do comprador feliz. No podcast que eu recomendei a vocês, que a gente fez o trabalho, a arte da negociação, a gente tinha um exemplo ligado a isso, né? Então, de fato, a gente tem essa negociação, a gente tem essa sensação. Puxa vida, será que se eu tivesse oferecido menos eu conseguiria ainda um desconto melhor? A gente vai ficar com essa dúvida. E o contrário, digamos que o carro custe 25 mil e a gente, peça um desconto e o vendedor não posso, esse preço já é o nosso preço de custo, é o preço de fábrica, a gente já está numa promoção grande e a gente insiste, a gente negocia muito bem, a gente usa vários argumentos, nossa, mas eu sou cliente de vocês já há muito tempo e eu vou fazer esse pagamento à vista, não, vocês precisam conseguir alguma coisa, algum desconto, muito bem. Depois de muito custo, muitos argumentos, você consegue por 23 mil, você consegue tirar 2 mil do preço desse carro. Qual é a sensação? Não é uma sensação de vitória? Comparando os cenários, a gente tem um carro comprado por 23 mil, mas considerando o decorrer da negociação, a nossa sensação é de, puxa, fiz um ótimo negócio, valeu a insistência, consegui 2 mil de desconto. É uma sensação melhor, apesar do preço maior, do que a sensação de você oferecer talvez um preço X mais baixo e do vendedor aceitar prontamente. Então é só para que a gente pense nessas situações e como muitas vezes um planejamento ele precisa levar isso em conta. A gente precisa considerar o mercado e muitas vezes saber um preço que a gente pode chegar, se de fato esse preço era o menor, para que a gente não fique com essa sensação de mau negócio. Concessões em uma negociação, turma, outro assunto importantíssimo, que a gente tem outro material, né, um livro do Steele, Murphy e Russell. Eles recomendam que, no momento em que fizer a primeira concessão para a outra parte, insista em obter um retorno. Se nada acontecer, você não deve ceder novamente. Em vez disso, tente adiar a reunião, ou mesmo desistir da negociação. Então, é a famosa barganha, ou toma lá da cá. A gente, quando cede algo dentro de um processo de negociação, a gente precisa ter consciência. Opa, eu já fiz uma concessão. E agora? Qual concessão você vai me fazer? Porque negociadores muito experientes, eles podem às vezes ficar exigindo demais. Se a gente às vezes está desesperado para fechar um negócio,
a gente só cede e não consegue nada do outro lado. Então, sempre que uma concessão for feita, até a gente pode fazer uma outra concessão, mas aí a gente já tem dois créditos, digamos assim, duas outras concessões para poder pedir. E usem sempre isso ao seu favor. Muito bem, como planejar uma negociação, aqui a gente tem aqui alguns passos que a gente muitas vezes pode seguir e dá muito certo, então é como se fosse um checklist. Como determinar seus objetivos? Sempre numa negociação a gente precisa saber o que a gente quer. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é o destino, né? É válido. Então, quando a gente determina um objetivo, a gente precisa ser muito claro nesses objetivos também. A gente quer ter, por exemplo, quanto de desconto? A gente quer comprar esse produto por quanto? Qual é o mínimo que a gente pode chegar? Então, a gente precisa tentar ser o mais objetivo possível dentro dos nossos objetivos. O mais claro, né? Que eles sejam claramente quantificáveis e que a gente, dentro desses objetivos, já entenda quais são as nossas margens. Item 2, atribuição de um custo às concessões, aquilo que a gente estava falando. A gente planeja que a gente pode até ceder esse benefício, a gente pode ceder esse outro tempo, esse outro espaço, mas tudo bem, isso vai ter um custo. Se a gente tiver que ceder essas questões, a gente também vai exigir outros itens de quem está negociando com a gente. Isso precisa já estar claro no planejamento. Percepções e pressupostos referentes às forças e deficiências. Então, a gente pode usar aqui aquela outra clássica ferramenta da análise SWOT. A gente também pode se valer dela nesse momento. A gente precisa entender o cenário. Então, a gente precisa entender quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças de cada negociação. Um exemplo bem claro, a gente muitas vezes está negociando determinado serviço com uma empresa, só que a gente não tem uma instalação da nossa empresa próxima a essa outra empresa com quem a gente está negociando, a gente vai oferecer os nossos serviços. A gente sabe que isso é uma deficiência. Poxa, a empresa ela pode querer fechar negócio com empresas mais próximas para facilitar a logística, as futuras negociações, enfim, relacionamento em geral. A gente pode entender essa nossa fraqueza e já planejar, ofertar para essa empresa que vai contratar os nossos serviços a instalação de uma unidade na nossa empresa próxima a ela. Assim, a gente consegue ter esse relacionamento mais próximo. Então, isso é outro assunto que envolve planejamento, entender o que a gente tem de força e fraqueza. Planejar cada fase da negociação, então como a gente vai iniciar, qual vai ser a primeira abordagem, de que forma a gente vai apresentar os nossos argumentos, quais serão os nossos planos B e C, e se a gente for utilizar esses planos, em que momento a gente vai utilizar. Então, cada fase é preciso estar bem claro durante o planejamento. Como os negociadores hábeis se preparam e planejam, então a gente precisa saber com quem a gente está negociando. Muitas vezes, conhecendo essas pessoas, algo clássico que os negociadores hábeis fazem é se preparar com relação aos gostos, ao que essas pessoas gostam de conversar, às vezes o que elas gostam de fazer no tempo livre, porque isso, se a gente tiver a oportunidade de realizar uma conversa mais informal dentro dessas áreas, isso aproxima, isso deixa as pessoas mais tranquilas, mais abertas, quando a gente tem às vezes interesses em comum ou assuntos que são de interesse próximo de quem está negociando, a gente tende a ter uma abertura maior de quem está negociando com a gente. E para fechar a pesquisa, fontes de informação, obviamente, quanto mais dados, estatísticas, referências nós tivermos sobre o contexto da negociação, a empresa com quem a gente está negociando, as pessoas que estão nessa empresa e que vão negociar com a gente, melhor. A gente vai estar mais preparado para argumentar e para contra-argumentar também quando as opiniões e os argumentos vierem do outro lado. Muito bem, turma, para fechar então mais uma tirinha, mesa de negociações. Esse reajuste que vocês estão exigindo é ridículo, vou lhe apresentar a nossa proposta. Deixa só eu baixar o documento aqui do meu e-mail e só um minuto, mas que extensão estranha, deixe-me tentar abrir com esse programa, não está funcionando, será que tem que descompactar antes? Espera aí. Já exaltado, né? Alguém pode me dizer como faço para abrir essa porcaria de arquivo?
o interlocutor, quem está negociando, não olhe para mim. Então, olha que falta de planejamento com questões simples, e acontece muito, certo, turma? Às vezes a gente não está com a apresentação bem planejada ou com os recursos de informática que a gente vai precisar durante o momento da negociação. Até esses recursos a gente precisa traçar planos B e C. E se a minha apresentação não abrir? E se eu não conseguir apresentar esse vídeo, esse áudio? Qual outro recurso audiovisual, enfim, de comunicação eu posso ter? Então, planejamento. Quando a gente está com a negociação bem planejada, a gente tende a conseguir os melhores resultados sempre. E fechando aqui então, mais uma videoaula, sessão 2.3, planejando a negociação. Muito obrigado, turma. Grande abraço a todos. Tchauzão.